Enfim, Eliana, ela, além de ser minha borboleta, amiga, é do nosso ministério do Encontro Delas. Vem servindo junto com a gente nesse Ministério de Mulheres. Né? Ela é psicóloga, é neuropsicóloga clínica, mentora de carreira e de negócio, né? E é founder do Clube do Desenvolvimento. Então, só isso. Além de ser mãe, mulher, esposa, né, empresária, só isso. Então, vamos lá, vou chamar minha amiga, que eu vi que ela já entrou. Amiga, faz a solicitação aí para eu te aceitar, por favor, tá? Solicita para eu te aceitar ao vivo, que aí eu vou apertar aqui o botãozinho. Eu não sou tão experiente assim com live como você, mas a gente vai desenrolando. Cadê você? Solicita aí porque eu não tô te achando aqui não. Bom, daqui a pouco eu vou encontrar. Não tô achando aqui ainda. Tu já pediu, Eliana, pra eu te aceitar? Faz essa solicitação aí, porque aí eu te não está aparecendo a opção para tu? Onde tem as carinhas? Vou ver as carinhas aqui. Ah, tô vendo. As carinhas. Pronto. Vou colocar aqui você. É assim, minha gente, ao Agora. vivo, agora! Opa, amiga! Você já tá craque aí nessas lives maravilhosas. Eu tava ouvindo você falando aí. Que coisa boa estar aqui com vocês, gente. Que prazer enorme. Minha borboleta querida. Nunca pensei, né, amiga, que um dia a gente fosse estar aqui. Tá vendo como Deus faz as coisas? Não é? A vida é cheia de surpresas boas. Muitas, muitas. E assim, eu tenho o maior prazer e agradeço, e carinho muito grande de ter você aqui com a gente, sabe? E fico assim encantada com Deus, né? Sempre, porque Ele sempre surpreende a gente. Então a É gente verdade. nunca sabe o que Ele vai fazer na nossa vida. E assim, quando a gente se conheceu e aqueles questionamentos todos que você tinha assim, da palavra de Deus. E hoje tu está aqui, servindo no ministério. Nossa, gente, olha, se um dia eu tiver a oportunidade de contar para vocês sobre a minha jornada de conversão, eu era cientista daquela que assim era bem longe da palavra de Deus. Não bem longe no sentido do coração, mas eu tinha Deus na minha vida sem conhecê-lo. Vejam que coisa. Deus é muito lindo. Incrível, né, amiga? É lindo. E É. para aproveitar essa sua deixa, eu separei até aqui um versículo que diz assim, Isaías 55, de 6 Hum, a 7, diz assim: procurem a ajuda de Deus enquanto Ele está perto. Que as uhum, pessoas mudem a sua maneira de viver. uhum. Voltem-se para o eterno, nosso Deus, pois ele tem compaixão e perdoa completamente. Né? E aí eu me lembrei que essa mudem a sua maneira de viver tem tudo a ver com rotina, né? Que é o que a gente vai falar aqui, né? Exatamente. Então, assim, eu queria que você começasse a falar, porque eu quero aproveitar, né, todas as suas, o seu conhecimento. E agora, Que coisa, junto com Deus, casado assim, não podia ser melhor. que coisa. Antes que eu me esqueça, meninas, vão mandando os aviãozinhos aí para as meninas que estão de cabelo em pé nas rotinas e que não sabem o que devem fazer. Aproveite e vão mandando aviãozinho para suas amigas para elas entrarem aqui e ouvirem junto com a gente todas essas pérolas que a Eliana tem para falar. Sejam bênção na vida das colegas, gente. Chama esse povo para vir conversar. E aí, Olha só, amiga? veja só, eu fiquei muito feliz com o convite para participar aqui, poder contribuir com essa reflexão, porque na verdade é uma reflexão e uma das coisas que eu tomo muito cuidado num momento como esse é não levar para as pessoas a ideia de que existe o modo perfeito de se passar por uma pandemia,
com rotina alinhada e ponteiros alinhados, e eu tô aqui para dar a receita. De jeito nenhum, tá certo? É muito bom. Essa é uma experiência, inclusive, nova para mim, porque como psicóloga, só para introduzir um pouco o assunto, Isso, com certeza. como psicóloga, das coisas que é comum no nosso dia a dia é que, vamos supor, né? Você traz para mim, Fernanda, você é minha cliente e você traz para mim uma demanda e eu já vivi parecido com aquilo. Vamos supor que você trouxesse um conflito na sua relação materna e eu tive um conflito na minha relação materna. Então, diante desse cenário, como profissional, eu preciso tomar todo o cuidado para que a minha experiência no meu conflito com a minha mãe não seja reguladora das intervenções clínicas que eu vou fazer para a sua vida no conflito com a sua mãe. Esse é um cuidado que a gente tem que ter sempre. Mas esse cenário de pandemia, ele me deu a oportunidade, eu tenho 20 anos de carreira, ele me deu a oportunidade de viver uma coisa que eu nunca tinha vivido antes. É que agora eu faço intervenções sobre coisas que eu estou vivendo exatamente os mesmos desafios. As nossas manchetes são as mesmas, não é mais a sua Verdade. mãe e a minha mãe. É a nossa pandemia. Não é mais o seu isolamento social e o meu. É o nosso isolamento social, é o nosso medo diante do que tem por acontecer. E essa experiência, ela é uma experiência muito rica, porque não tem aqui receita de bolo, não tem aqui quem sabe, quem não sabe. Tem uma pessoa que dedicou a vida e dedica a promover saúde mental, esse é o meu trabalho, Verdade. e pessoas que estão aí lutando pelas suas saúdes mentais também. Então, o primeiro ponto que eu acho que é muito importante pontuar é esse. Porque, às vezes, o que incomoda em quem ouve é dizer, pronto, lá vem, né, a voz da sabedoria. Eu estou aqui ferrada, com a minha rotina toda alinhada, e a voz da sabedoria. Lascada. Cabelo em pé aqui, a mulher vai Eu falar aqui que é tudo certinho. saber o que fazer na vida, lá vem a menina aí para dizer como é que deve ser. Não é esse o meu papel, não é esse o meu lugar. Eu tô Tamo aqui para juntas, né, compartilhar. amiga? Tamo Estamos juntas. juntas. Ontem eu atendi uma cliente às 9 da manhã, ela é de Minas Gerais. E aí ela disse assim, olha, eu não sei o que fazer, porque aqui eu tô tendo que fazer tudo. E você, como é que tá? Você tá com ajudante? Eu disse, não, sou eu que lavo prato, sou eu que lavo banheiro, sou eu que lavo a casa, sou eu que atendo, sou eu que faço live, sou eu que... Então, estamos vendo o mesmo desafio, claro, cada uma no seu Isso, contexto, cada uma no seu cenário. Então, esse isso. convite para esse tema é um convite muito importante, porque é assim, bem como você introduziu. Na nossa vida, existem as coisas que são importantes e as coisas que são urgentes. Para grande parte das pessoas, a nossa vida roda em torno de coisas urgentes. Sobretudo nesse cenário que a gente está agora. Porque tudo é muito desafiador. Existem muitas sobrecargas. Não é só o fato de eu trabalhar, de eu ser mãe e de eu ter que cuidar da casa. Eu agora tenho que lavar cada pacote de arroz. Eu agora Isso. tenho que pirar com as sacolas e não deixar a sacola entrar dentro de casa se não botar álcool nela. E eu não posso botar álcool na cozinha, porque aí lá vem, né? Aí lá vem todos os desafios que todo mundo aqui de alguma forma está vivendo. As Então, últimas compras eu passei 2 horas para limpar tudo. não, na Glória a minha... Deus, né? E ainda agradecendo, lógico, a Deus sempre. Exatamente. Na minha casa, como eu estou assim, trabalhando muito dobrado, quando terminar esse isolamento, eu vou precisar fazer um isolamento social, entendeu? Quando terminar o isolamento, eu vou ter que fazer um isolamento social. Porque tá muito puxado. Mas, assim, a gente está muito recheado de coisas urgentes e carecendo de coisas importantes. Essas coisas importantes, elas são o que dá base para a nossa saúde mental. Quando a gente começa a enfraquecer, quando a gente começa a adoecer,
é justamente porque a gente está vivendo sobre o que não é importante. Então, é nesse ponto que a gente tem esse objetivo de conversa de hoje. Para que cada uma possa olhar para si mesma agora, nessa noite, e pensar como é que está a minha rotina. A minha rotina está... Isso. Como é que eu posso ajustar e alinhar a minha rotina de modo que eu possa encaixar só um pouquinho mais de coisas importantes e diminuir um pouquinho a sobrecarga das coisas urgentes, né? Porque elas são importantes, mas as coisas que são realmente importantes, se elas não tiverem na nossa rotina, elas nos enfraquecem. Existem pessoas que, pelas características de personalidade, elas precisam de gente. Precisam de gente. Tem gente que poderia viver em isolamento social para o resto da vida. E seria feliz. Porque não precisa. O pouco que a gente pode se relacionar é suficiente para essas pessoas. Mas tem outras que não, que se não tiverem em contato com pessoas, adoecem muito, piram, total. Então, cada uma precisa olhar para si e dizer o que é importante para mim. É Você, verdade. Fernanda, você falou, para mim é importante sol e praia. Isso. Então você precisa dar a você essa oportunidade, porque isso é faz parte da sua saúde, entende? Eu tinha Dani uma está cliente. dizendo aí, eu também, eu. Eu digo, eita, minha irmã gêmea. É porque realmente, é como você disse, tem coisas que você precisa, né, para você se sentir bem. Então é questão de vida mesmo, de sobrevivência, né? Saúde, De exatamente. saúde, aliás, sobrevivência não, porque de saúde, de você estar De bem. saúde. É, a palavra certa é essa. Eu tinha uma cliente, Nandinha, que quando ela pegava, prestem atenção nisso, viu, mulheres? Porque pode ser que vocês se identifiquem de alguma forma. Quando ela pegava o alicate de unha dela e procurava um cantinho na sala, no quarto ou em qualquer lugar, o filho e o marido iam para longe. Por quê? Porque aquele era o código dela, do eu preciso ficar sozinha, eu preciso pensar. Então, aquele alicatezinho de unha era o código. Era dizer assim, ó, eu peguei meu alicatezinho de unha, eu vou tocar meu pé, tá bom? O meu é cara feia mesmo, viu? O meu é cara É, feia mesmo, não tá precisa nem de vendo? pegar alicate. Cada um se pegar o alicate é pra beliscar. A cara feia, o povo já sai de perto. Pois é, mas é interessante isso. Os meus filhos não moram mais comigo, né? Que você estava falando na outra live anterior. Graças a Deus, meus filhos casaram cedo, saíram da minha casa, normal. Adultos saudáveis. Normal. Mas quando estava junto, o Cato fazia assim: Painho, o que é aquilo? Não precisa falar mais nada, né? Cala a boca, sai de perto e pronto. Pronto, tá vendo? Tá vendo? Cada um com o seu código. Acabou-se. Pois é. Ela pegava o alicatezinho de unha dela. E era muito interessante porque foi um atendimento de casal e foi o marido que contou isso para mim. Ela nem se dava conta. Veja Oh, só. meu Deus, ela Não automatizou foi, isso e eles já não foi nem... descobriram código. Aí ele disse para mim, na terapia de casal, ele disse para mim, Eliana, é muito interessante, eu já sei quando é que eu tenho que ficar longe. E os meninos já sabem também. É quando ela pega o alicate de unha e vai tocar o pé dela. Aí ela olhou para ele assim e disse, oxente. Ele disse, a gente já sabe que você quer ficar sozinha. Ela, meu Deus, é mesmo. Eu nunca tinha se dado conta disso, que era estratégia, né? Então, cada uma tem o seu jeito de ter saúde, cada uma tem o seu É, jeito de buscar a sua saúde, de buscar os seus é, momentos. E a gente é, precisa, para ter uma rotina alinhada, com os ponteirinhos alinhados, a gente precisa saber quais são os nossos nortes. E aí eu queria propor a vocês uma atividade. Não dá para a gente demorar muito fazendo ela, mas cada uma tem o álbum da sua vida.
E o que é que não pode faltar no álbum da sua vida? Se você tivesse uma coleçãozinha agora de 20 cartõezinhos na mão, com lápis e papel na mão, o que você anotaria como sendo assim, eu preciso de. Eu preciso de. Pode ser praia, sol, pode ser bolacha creme cracker prêmio da Pilar, pode ser papel higiênico Só não dupla pode folha, ser alicate. pode ser o seu alicate, pode ser o alicate, tá? O que é? Dani, eu botei 20 para falar assim, abertamente. Na verdade, essa é uma atividade que eu faço num projeto de 7 horas de trabalho, não dá para a gente Ai, fazer aqui. misericórdia, não dá. Se não, a gente É, vai ter 500 lives aqui, não vai dar. olha só dizendo, olha Vivi, que coisa linda. Costurar. Costurar, tá vendo? É, Para um é costurar, para outra é fazer palavra cruzada, para outra é ler é, um livro, para outra é visitar um parente. é. Sei lá, coloca aí quais são as peças. Tem gente que fica mal se não viajar. Tem gente que fica mal se o quê? Sei lá, diz aí. Meu marido é assim, meu marido diz, olha, quando eu já tô assim, sem paciência, que eu olho para a cara das pessoas e não consigo mais, eu preciso viajar, eu preciso viajar. Hoje ele Ah, pode ter esse hobby, né? Mas antigamente não pois, pode. Então cada um tem, de repente, chupar um picolé, ir na pois praça, é, como diz pastor Cláudio Duarte, ó, vai pois chupar, é. compra um Dudu ali na praça para você se divertir um pouquinho, mas alguma coisa você precisa fazer, Pois né? E assim, brincadeiras à parte, mas olha, também, conversar com por as exemplo, eu amigas. digo Ó, muito, conversar com as amigas realmente. Existe um estudo disso, né, Eliana, que fala que para as mulheres isso, a questão de você ter esse compartilhar com as mulheres, de mulher, é como se fosse uma terapia, né? Praticamente isso, pois é uma forma de terapia, né? Diferente, né? mas é. Exatamente. E É, existem muitas, muitas outras coisas que são terapêuticas. Na verdade, se você conseguir fazer a sua listinha de saúde mental, você vai estar fazendo terapia. Isso é uma forma de terapia, de ve- autocuidado. veja só, né? Que coisa simples e que às vezes a gente não para pensar, não é? É Uhum. muito simples isso que você está dizendo, mas é um detalhe importantíssimo. Eu gosto Pois é. muito assim, o meu versículo assim da minha vida, até compartilho com as meninas, é: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então Uhum. assim, eu tenho isso como uma renovação da minha alma, sabe? E aí o meu momento assim do devocional também é uma coisa de questão assim de vida, sabe? Uhum. Mesmo, eu até compartilho isso mesmo, porque é como assim, para eu começar o meu dia, quando eu não tenho o meu devocional, parece que, em primeiro lugar, assim, busca a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas, sabe? Aham. Isso, e principalmente esse versículo, desde a virada do ano passado, assim, que está na minha mente, que um pastor foi lá para a igreja, pastor Paulo Mazzoni, ele falou muito disso, e assim, isso é uma coisa incrível, é uma Uhum. virada de chave incrível. E como você está falando, né? Essa coisa, para mim é praia, é sol, é viagem, e cada um, né? Pois Praia é. virar bife à milanesa, a Paty botou. Pronto, já a Paty, minha querida, nunca me chame para praia para sentar na areia, que eu não vou não, amiga. Vou Tá não, vou vendo? sofrer se eu for, né? Então, assim, veja, o que eu quero deixar até aqui, porque tem um próximo ponto da conversa que é muito importante. Mas até aqui, supondo que essa live fosse acabar agora, nesse momento, a minha mensagem para vocês é assim: a gente precisa se respeitar. E a gente precisa aprender a respeitar as pessoas. Não é porque, para mim, ir para a praia para ficar de bife à milanesa é insuportável a ideia, que eu não vou respeitar isso em Patrícia se eu tenho que conviver com ela e dividir lazer com ela. Entendeu? Isso numa Entendi. relação de casal é muito importante. Porque às vezes o que é muito precioso para um é muito duro de fazer para o outro.
E a gente precisa assim, entender. Claro que não é abandonar. Vai para lá fazer o que é importante para você e me deixa aqui fazendo o que é importante para mim. Não é disso que eu estou falando. É entender, olha, isso é muito duro para mim. Nossa, como eu sofro para viver isso aí. Vamos combinar assim? Tu vai com Nanda, que ela gosta. Ela vai adorar. Vocês vão bater papos de amigas. Me deixa ler no meu livro, né? Então, assim, cada uma poder isso. Olha só a Yarinha falando. Respeitar as diferenças em todas as relações. As nossas necessidades não são iguais. Não dá para eu olhar para uma pessoa e dizer assim, que coisa chata, você não suporta esse isolamento social? Que besteira, a gente precisa ficar aqui e pronto. Mas para aquela pessoa é muito difícil, ela é como um telefone descarregado fora de gente. Ela precisa da tomada, a tomada são pessoas. Então, cada um de nós, não dá para a gente ficar. E aí a gente entra aqui numa conversa que daria mais 5 lives, que é da ordem dos valores, sabe? Todos nós temos valores. E esses valores, a gente sofre quando a gente fica querendo que o outro respeite o nosso valor. É verdade. Os nossos valores são nossos. A primeira pessoa que precisa respeitar os nossos valores somos nós mesmas. Se a gente deposita na mão do outro a responsabilidade por valorizar o meu valor, eu vou morrer, eu vou sofrer. Então, o que é para cada um de vocês que estão aqui agora, que estão ouvindo essa conversa, que pararam para refletir sobre isso, o que é que para você é muito importante? Quais são as coisas que são muito importantes e que estão fora da sua rotina? Fazendo com que você se desalinhe de você mesmo. Que você se afaste de você mesma. E com isso você entre em sofrimento. Esse é o primeiro pontíssimo importante para a gente guardar e não terminar a live e ir embora e esquecer. Porque aí a gente não favorece a saúde e o equilíbrio, que é o que a gente veio buscar nessa conversa, né? É verdade. Começando a alinhar os ponteiros. Exatamente. Aí vem Não o é? próximo ponto Aí da conversa, vem. que é ótimo, que é o reloginho que eu desenhei aí. O reloginho. Oh, minha gente, ela fez um esqueminha lindo, super zeloso, que eu vou postar depois da live. Eu disse a ela, Eliana, eu vou postar, mas depois da live, até porque as pessoas que assistiram vão entender e vão ter o esqueminha para lembrar. Né? Exato. Achei maravilhoso esse esqueminha, assim, fundamental. Cheio de Esse é o... amor e zelo. Esse E as reloginho cores aqui, lindas? lindas. Esse reloginho aqui é fundamental. Vamos falar dele, da rotina, né? Aham. Do ponteirinho das horas, dos minutos e dos segundos. Pronto, foi a metáfora que eu trouxe para a gente fazer essa conversa. Eu desenhei um reloginho Eu e amei. nesse reloginho a gente tem ponteiro das horas, ponteiro dos minutos e ponteiro dos segundos. Para o ponteiro das horas, que é sobre o que tudo gira, o relógio roda em torno das horas. Ele está Das ali para horas. marcar as horas. Então, eu representei para esse ponteirinho das horas, apesar dele ser pequenininho, ele é o menor de todos, ele é o que reina. Então, para nós que somos cristãs, ele representa Deus na nossa vida. Ele representa Que tudo massa. aquilo que nos alinha a Ele. Amém. Então, Amém. se a gente quiser pensar em alinhar nossos ponteiros, a gente precisa organizar a vida em torno dele. Dele. O ponteirinho das horas, Show. representando Deus, todos os princípios, todos os valores. Quando a gente tem isso vivido de uma forma de todo o coração, e a gente está na rotina se afastando dos princípios e valores de Deus, a gente está desalinhadíssimo. Porque a gente está Perfeito, fora, perfeito, amiga.
Porque a gente está fora do centro da nossa vida. Da nossa vida, de onde dá o equilíbrio de tudo, Daquele né? onde O a gente nosso busca o pensar, o equilíbrio nosso de tudo. agir, o nosso sentir, né? Onde faz sentido todas as coisas, onde se começa tudo, né? É o começo e o fim. As nossas decisões, as nossas reações, as nossas emoções diante de um Perfeito. cenário que é tão desafiador. Nós estamos sendo Isso. muito desafiados, gente. Nós estamos sendo muito desafiados. É porque tem gente que é displicente. Tem gente que não entende direito o que está acontecendo. Mas a gente está sendo muito desafiado. E se a gente não tiver alinhado com o ponteirinho de Deus na nossa vida, que é em torno do que tudo gira, Isso. esse desalinhamento ele traz sofrimento. De todas as ordens, né? De todas as maneiras. Aí vem o segundo ponteirinho. O segundo ponteirinho é o ponteiro dos minutos. O ponteiro dos minutos estão aí para representar nós mesmos, as nossas vidas e o que é importante para a gente. Porque aqui, por exemplo, nós compartilhamos do mesmo ponteirinho das horas. Isso. Mas os ponteirinhos dos minutos de cada reloginho nosso é Vai ser diferente. diferente. É verdade. Perfeito isso. Perfeito. E aí a gente precisa saber quais são as características do nosso reloginho dos minutos. E é aí onde entra o sofrimento e o adoecimento. Por quê? E sobretudo para a mulher. Porque às vezes a gente tem um sabotador de prestatividade que faz com que a gente coloque todo mundo em primeiro lugar, menos nós mesmos. E isso, assim, parece bondade, parece generosidade, mas isso é autossabotagem. Isso é funcionamento não saudável da vida. Não venha se vangloriar porque você faz tudo por todo mundo e menos por você. Porque se você estiver fazendo isso, você está doente. Você está precisando de ajuda. Porque o normal, o saudável, é quando a gente serve o outro, mas a gente se cuida também. Tem aquela afirmação, né? Aquela afirmação não, aquela orientação que se dá nos voos. Estamos aqui nessa Isso. Perfeito. aeronave, né? E em Isso. situação de turbulência, máscaras cairão sobre a sua cabeça. E se você tiver ao seu lado um idoso ou uma criança, coloque a máscara primeiro em você. E Isso. depois você oferta ajuda. Até se tiver uma criança, se tiver um idoso, primeiro é você. Primeiro em você. Isso Nanda, é um exemplo fantástico. Nanda, não existe entrega saudável de amor para ninguém quando a gente não ama a gente mesmo. Amiga, isso que você está falando, você vê como Deus é perfeito, né? Porque ele diz: ame ao Senhor teu Deus. O mandamento é esse que Jesus deixou para a gente, sobre todas as coisas, Uhum. e ao próximo como a você mesmo. Ou seja, primeiro a gente ama a Deus, para a gente nos amar, para poder amar o outro, porque se a gente não se amar e a gente não se cuidar e a gente não estiver bem com a gente não vai poder dar para o outro o que a gente está tendo para a gente, não é verdade? Não existe. Olha, amiga, É um agora ponteirinho falou. de relógio agora tudo certinho. É hora, minuto, segundo. Agora, olha, agora é a voz da profissional da psicologia falando. Você não está saudável se você ama as outras pessoas mais do que você mesmo. E a qualidade do amor que você entrega para elas é baixa. Porque amor inteiro, amor verdadeiro, a gente tem quando a gente se cuida. Não Pode deixe bater ninguém. palma, amiga. Pode bater Pode! palma.
Vamos se Pode. cuidar, galera. Vamos se É, cuidar. não deixe, não, tome cuidado para você não confundir isso com egoísmo, porque não é essa a mensagem. E tome cuidado para que ninguém deixe você, para que ninguém venha lhe convencer que isso é egoísmo. Porque a gente não deixa de cuidar do outro, não. A gente cuida do outro também. Mas a qualidade da entrega para o outro tem que passar por você. Isso, perfeito, amiga. Às Perfeito. vezes, amiga, às vezes, eu pego o cliente e pergunto assim, ó, me diz uma coisa. Não conta para mim que na hora de comer, tu às vezes fica sem comer para dar para todo mundo, não. Ela, sou capaz disso. E vai nesses detalhes, nesse nível, entendeu, Nanda? Porque se só tem 2 pedaços de carne, amiga, um é meu e o outro é seu. Se só tem dois Verdade. pedaços de carne, você vai ter que comer menos para me dar um pouquinho. Eu Isso. vou ter que dividir com você. Agora tem gente que não, só tem 2 pedaços de carne. Eu vou dar os 2 para Nanda e eu não vou comer nenhum. Isso não é generosidade, isso é doença, gente. Isso é doença. Isso é sabotagem. Porque do mesmo jeito que você faz isso com esses Isso é pedacinhos de forte, carne, viu, amiga? Isso é forte. é sim. Porque do Isso é mesmo jeito que a forte. gente faz isso com esses pedacinhos de carne, a gente faz isso com muitas outras coisas na vida. E a gente se É. esvazia. E quando a gente se esvazia, a gente não tem amor para entregar. Pois é. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Às vezes eu fico brincando assim, mas veja se a psicologia diz isso também. Vamos dar um exemplo de professor. Às vezes tem Hum, professor carrasco e tal. Eu digo, ó, é mal amado. Minha uhum, frase, amiga. Porque assim, não pode descontar nos outros, em quem quer, em quem realmente gostaria, mas desconta nos alunos. Então, assim, essa coisa de você uhum. dar, porque às vezes a pessoa ferida, Paty até falou num desses devocionais agora, não sei qual foi, se foi esse mais recente. Sempre quando você vê uma pessoa que está fazendo algo que lhe fere, é porque ela está ferida antes. Ou seja, ela não consegue dar o amor porque ela Uhum, não se ama. uhum. Eu estou pegando essa deixa disso aí Pronto. que você está falando, entendeu? Dos ponteiros alinhados. Porque quando você não se ama, você, como é que você vai dar o amor para o outro se você não está bem com você? Eu não Exatamente. sei Não se eu falei alguma coisa e se minha psicologia aí está correta. Mas anda, esses não, ponteiros não. aí estão desalinhados, né, não? Estão desalinhados, sem dúvida nenhuma. Então, esses 2 primeiros ponteirinhos aí, eles precisam estar muito organizados. Para a gente que é cristã, em primeiro lugar, vai vir Deus. Se você não for cristã, aí eu tenho que perguntar para você o que é para você que rege o universo e onde é que você bota as suas ideias de onde é que você tira, de onde você tira seus princípios e valores. Talvez você tire da Constituição de 1988. Eu não sei, tá certo? Talvez você diga, não, meus princípios e valores estão na Constituição. Tudo bem. Se você for ler ela direitinho, comparar com a Bíblia, você vai inclusive descobrir que tem tudo a ver uma coisa com a outra, mas isso é besteira. Tudo a ver uma coisa com a outra, mas isso é besteira. Então, assim, tem que ter o ponteiro que rege princípio e valor e tem que ter o ponteiro que me alimenta. Depois é que vem o ponteirinho dos segundos, criatura. E o que é o ponteirinho do segundo? É o doido que fica rodando assim, que são as nossas rotinas diárias. O que a gente faz todo dia e repete, faz todo dia e repete, faz todo dia e repete. Isso aí. Aí o que acontece muitas vezes e que leva a gente ao desalinhamento é a gente colocar os ponteiros dos segundos no lugar de rei do nosso relógio. Isso deixa a gente desalinhada. Verdade, verdade. É incrível isso, né? Aí volta Não aquela é? coisa do que é importante, né? Do que é importante, do que é urgente, qual é a prioridade da sua vida, qual é a prioridade da sua vida, né? Você Exatamente. mudar a sua vida, eu vejo muito isso aí, pegando a deixa assim, a sua vida tem que estar organizada de dentro para fora.
não é Uhum, verdade? uhum. Você tem que deixar, no nosso caso, que a gente realmente, né, tem Jesus como nosso centro, nosso ponteiro das horas, como nosso rei, o nosso Senhor da nossa vida. Então, a gente deixar Jesus controlar a nossa vida, ser o líder, o orientador. Ah, Isso vai fazer o relógio, o ponteirinho da gente ficar bem certinho, porque a gente tem a palavra, né? A gente segue, isso já ajuda muito quem isso dá verdadeiramente teve a a maior vida tranquilidade transformada, do mundo. Isso dá a maior tranquilidade do mundo. não é? É muito bom você ter muita clareza de quais são os seus princípios e os seus valores. Isso economiza muita energia, gente. Muita energia. Muita tomada de decisão que você não sofre com ela. Olha, todo mundo na vida quer dinheiro. Eu quero também, tá? Todo mundo quer, todo mundo precisa, eu quero também. Mas tem tanta coisa na vida que se você me oferecer e colocar o dinheiro, eu digo, não quero. Não vou sofrer, Verdade, eu não vou ter amiga. dúvida. Eu não vou ter dúvida. Eu não vou passar uma noite de sono para tomar a decisão de se eu quero ou não quero aquela oportunidade. Tem as oportunidades. As oportunidades, elas são oportunidades quando a gente não tem princípios. Quando a gente tem princípios, as oportunidades elas brilham quando elas são reais. Quando elas não são, elas já nascem mortas. São contribuições que já chegam rasgadas. E assim, uma coisa que eu vejo também, assim, com relação a essa coisa da rotina, né? Que eu até anotei assim, que traz resposta em meio às dificuldades. Porque quando você tem essa clareza, até a Yarinha está falando assim, economiza a energia da gente, né? Isso que você está falando, ajuda bastante. Então a gente tem a certeza de que quando a gente tem Jesus, até a nossa rotina fica diferente. Uhum, Porque assim, você exatamente. tem um prumo, você tem que saber para onde você está indo, você tem que ter o direcionamento, né, amiga? Assim, a gente não entrou muito nesses detalhes aí agora, mas assim, você tem que ter, na Uhum, realidade, né? Como você está falando, a questão de o que é urgente, o que é importante, e você vai caminhando, mas você tem um prumo. É uhum, importante que você tenha esse guia. E aí, você, em meio às dificuldades, você sabe que você tem princípios, você tem valores e você tem a sua fé para lhe suportar. E aí o que eu uhum. queria dizer, que eu me perdi um pouquinho, é assim, que viver, eu digo assim, viver com Jesus não tem monotonia, é emoção todo dia. Pois é, exatamente. Porque você pisa, primeiro você bota o pé, depois vem o chão, porque você vive muito pela fé também. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, fazer aquilo. Porque às vezes, né, Eliana, eu acho que uma mudança também, mesmo dentro da rotina, é importante, né? Você está fazendo algo novo, algo diferente. Me corrija se eu estiver errada, mas assim, eu sempre ouvi isso até para a questão assim da mente e tudo, você aprender algo novo, Com você ter alguma coisa certeza, nova, não é verdade? Isso é como se com energizasse certeza. você, né? Características, olha, características como flexibilidade, adaptabilidade, saber lidar com o novo, isso tudo é saudável. Então, é preciso que a gente encare, né, essa oportunidade ruim. Nossa, quase 50 mil pessoas mortas. Infelizmente. Mas é uma oportunidade para a gente olhar para a vida da gente, buscar proteger ela quando isso é prioridade para a gente. Se você não está priorizando isso, tudo bem. É o seu ponteirinho dos minutos da sua vida, né? Mas eu, por exemplo, estou isolada, isoladíssima, desde o dia 20 de março. Por quê? Porque eu estou cuidando da minha saúde, da minha mãe. Eu sou filha única e cuido da minha mãe. Então, eu me protejo para proteger ela também. Isso. Então, assim, essa questão toda, ela leva a gente para entender que é mudança, é desafio, é ruim.
requer que a gente sofra em determinados aspectos. E aí, nesse ponto, que é o finalzinho do meu roteiro aqui, é dizer para você assim, ó, depois que você faz tudo isso e alinha os ponteiros do seu relógio, ele fica rodando saudavelmente, você tem a possibilidade de ter saúde em todas as áreas da sua vida. Mas isso não é igual viver sem problema, não. Isso não é igual Isso. viver sem problema. Todos nós temos desafios. Tem um monte de gente que agora perdeu o emprego. Tem um monte de marido que perdeu o emprego. Tem gente que perdeu familiar, perdeu vida, né? Vidas foram subtraídas da nossa rotina. É, Então, tem muitos desafios. Só que quando a gente vive os desafios com o ponteirinho das horas, regendo todos os princípios, aí isso. fica mais fácil, né? Exatamente. E quando a gente combinou essa conversa, eu achei interessante porque aí eu fui ler um pouquinho, né, estudar um pouquinho, e aí eu me lembrei do primeiro milagre de Jesus, né? O primeiro milagre que ele transformou numa surpresa assim. Os noivos estavam ali na festa, foi uma festa de casamento, Uhum, faltou vinho, e aí o pessoal ficou desesperado, porque era uma vergonha, né, você passar, faltar vinho. E aí Jesus disse, né, Maria disse, façam o que ele mandar. E aí ele exatamente, né, junto e tudo, foram 5 tachos, e ele veio e transformou a água em vinho. Então, aonde Jesus está, existe milagre, né? E o mover das águas tem o transformar e o poder de um vinho novo, de uma vida uhum, nova, de um uhum, renovar. Eu vejo assim, isso tudo que você está falando, nesse alinhamento dos ponteiros, né? Da gente estar alinhando a nossa vida, vem com tudo isso, assim, da gente deixar e permitir que esse ponteiro das horas verdadeiramente, né, seja é, o caminho para a gente ter uma vida nova, uma rotina, uma rotina, como é que eu vou dizer assim, de novidade de vida, sabe? Uma rotina que a cada dia você possa viver o novo com Jesus. Vê só uhum. que legal, né? Pois Você ter uma é. rotina que a cada dia seja uma emoção. Porque viver com Jesus é assim, para mim é assim, entendeu? E eu tenho procurado isso. Não foi sempre assim não, viu, amiga? Não foi sempre assim não, não vou Uhum, mentir. Mas assim, uhum. ultimamente eu tenho procurado viver isso, oba, um novo dia, né? Ai, vai começar tudo de novo, vou acordar, vou não sei o quê, vou lavar prato. Não, Prato, minha gente, sabe? eles se multiplicam. Eles se multiplicam. Olha, deixa eu contar uma coisa aqui. Eu acordei hoje de manhã, só tinha 2 copos na pia. Eu cheguei na pia que eu olhei, porque diariamente, né? Cheguei na pia que eu olhei, só tinha. Eu não lavo prato à noite, tá, gente? Não lavo prato à noite. Se você é do tipo píssica, que só dorme se os pratos estiverem lavados, seja feliz. No meu ponteirinho dos minutos, eles podem dormir sujos, porque eu não lavo prato à noite. Só lavo de manhã. Sou feliz lavando prato 5 horas da manhã, mas à noite não. Aí, quando eu olhei para a pia de prato, só tinha 2 copos. Eu voltei para a Luana, eu disse, filha, o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho previsão de 1 hora dedicada aos pratos. E de repente eles sumiram na minha pia, estão todos limpos, porque ontem, excepcionalmente, ela não. Glória a Deus. Ontem, Jesus fez o excepcionalmente. milagre dos pratos limpos. Pois é, eu fiquei sem graça de Ele manhã. Eu digo, diminuiu os pratos, só ficaram os copos. Coisa nova, olha aí. Coisa nova. dois, lá veio um Fugiu minuto. da sua rotina. Emoção. Mas olha, a história dos pratos veio, mas ela não pode nos distrair. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você citou o exemplo do primeiro milagre de Jesus. Você concorda, Nanda, que para Jesus fazer milagre é muito fácil, né? Uhum. E ele poderia fazer na nossa vida milagres todos os dias. Todos os dias. Por que Jesus não faz milagre nos nossos problemas todos os dias? Porque ele não chega e simplesmente não salva a humanidade
dessa pandemia ou do que quer que seja? Porque ele tem propósito, gente, para cada coisa na nossa vida. Perfeito. Perfeito. Propósito. Se ele chegar e fizer milagre na vida da gente o tempo inteiro, a gente não cresce, a gente não evolui, a gente não recorre a ele. Então, cada desafio da Uau! vida É isso, amiga. É isso. É o moído. Eu chamo de moído. cada Oh, é o moidinho desafio. que Deus vai trabalhando o nosso caráter, o nosso propósito e vai amadurecendo a gente para a gente ir para um patamar maior, né? Ele. Para ele fazer ou não fazer milagre seria fácil demais. Mas o milagre ele quer que a gente faça na nossa vida, que são as Isso, nossas transformações, as nossas evoluções. O nosso dia de juízo vai chegar, né? A gente crê nele. Mas a nossa salvação pode ser em vida também. O que é uma com vida salva? certeza. O que é uma vida salva? É uma vida com menos angústia, é uma vida com menos agonia, Mais leve, né, amiga? Mais uma vida mais leve. leve. Sem É, cobranças, né? Sem é, estar com cobrando tanto, respeito. sem exigir tanto do outro, né? Exato. E Eu de sou você salva. também, né? E de É, você também. exatamente. Então eu posso afirmar, eu sou salva em Cristo. Por quê? Porque eu Isso. vivo uma vida de salvação. Eita, você não tem problema nenhum. Vem cá, menina, senta comigo com um café que eu te conto todos. Para você ver o tamanho da dobradura que eu faço, os meus moídos. Você vê os meus moídos. Exatamente. Só que é a forma como você vive os moídos que traz a salvação antes da morte. Tem gente que vive no Exatamente. inferno aqui, nem precisa morrer para ir para o inferno, mas quando morrer, se for para lá, já está acostumado, já É sabe, verdade. já É tem o esquema, verdade. já tem o É esquema. isso mesmo. É isso Quando é tudo mesmo. desalinhado, uma confusão. É isso mesmo, amiga. Ó, meu marido diz muito, feito o pastor Cláudio Duarte, que ele gosta, se identifica muito, porque ele ri muito quando o pastor Cláudio Duarte prega. Aí ele diz Eu também. assim, ó, a minha cruz eu carrego, mas eu quero ela de isopor. E se possível, ainda vou botar rodinha, que é para puxar assim com o dedinho, entendeu? Pois é, É isso uma é cruz, viver. cada um carrega a sua cruz. Mas a minha, se puder ser de isopor e ainda botar rodinha para eu carregar, tá valendo. Então, não vamos colocar peso, não é? Onde, como Passo você extra, falou, passo extra. A gente fica botando passo extra no não negócio. O é? negócio já é complicado, já é difícil. E você É, fica complicando, criatura, né? exatamente, né? Exatamente. Então, assim, tá perto da gente terminar, né? Eu queria agradecer imensamente. As pessoas estão pedindo aí para você botar, como é que se diz, o seu contato, mas a gente vai colocar na live, né? O Clube de Uhum. Desenvolvimento Oficial. Fala um pouquinho, a gente tem o quê aqui? É 1 hora, né? O Instagram, você que está acostumada com live, amiga. É, uma hora. Uma hora. Pronto. A gente já tem 53 minutos aqui. E aí, fala um pouquinho do Clube de Desenvolvimento, que é o seu projeto da vida toda, Ah, né? Que, assim, surgiu nessa pandemia toda, o lançamento dele. E eu tive é. a honra, assim, e o propósito de Deus de ligar para você no dia que você ia dar o clique lá para poder botar ele no ar. Então, Exatamente. assim, foi incrível mesmo. Muito bom. Exatamente. Eu quero agradecer desde já, assim, a Deus por ter permitido eu participar desse momento. Foi um momento muito Fiquei, especial, Nanda. fiquei Sou muito grata. muito, muito. É. Também O clube achei. é rapidinho, antes que a gente seja derrubado aqui. Mas o clube, ele é um projeto da minha vida inteira. Eu tenho 20 anos de profissão e ao longo da vida eu desenvolvi vários projetos que dialogavam entre si, mas eles eram aparentemente soltos. Então, faz 5 anos que eu já desenho o clube na minha cabeça. Eu digo, não, eles são partes do clube do desenvolvimento.
Só que ele não existia como um projeto, agora ele é uma empresa. Ele é a minha segunda empresa, a minha segunda conta do Instagram e o meu segundo projeto de vida. Então, só para vocês terem uma ideia, todo o objetivo do clube é promover o desenvolvimento saudável de jovens e adultos. Mas a gente começa desde antes do bebê nascer, porque a gente pode começar a adoecer um filho na hora que a gente concebe ele, na hora que a gente planeja. Poxa, É claro. Quantas pessoas incrível você isso. já ouviu na vida dizer que deseja um filho para mostrar para a sogra que vai ter um filho do filho dela? É. Para que as pessoas foram desejadas um dia? Às vezes é para disputar em família, às vezes é para ganhar herança, às vezes é para mostrar que pode, às vezes é para ganhar da outra. É a amante que quer mostrar para a esposa que vai ficar com o cara e vai lá e... Então, um filho pode começar... Misericórdia. Faz parte da vida, É. né? A gente vive num mundo Não, doente. é verdade, é verdade. Isso É, influencia já na vida, né? então, Desde o útero. então, o grande diferencial do Clube do Desenvolvimento é que todo o objetivo dele é incluir e tornar realizado uma pessoa no mundo do trabalho. O foco do clube é o trabalho. Só que a gente sabe que tudo começa em casa. Então, a gente passa o tempo todinho falando com a família. A gente fala desde as mulheres, antes delas pensarem no filho, a gente já podia falar disso aqui para as meninas que estão namorando. Entendeu? Para que Uhum. você vai desejar o seu filho? Qual é o lugar que você coloca ele na sua vida? Porque isso interfere no dia a dia. Então, o clube ele reúne todos os profissionais que eu entendo que podem contribuir para a construção de um adulto saudável, incluído e realizado na vida profissional. O meu foco é a Que vida profissional. projeto, amiga, que É, projeto. todos os profissionais. É a coisa mais linda do mundo, assim. Eu sou muito apaixonada por ele. É um projeto bebê, porque para o mundo ele nasceu dia 15 de maio. Então a gente tem uma continha ali com 300 e poucos seguidores, é um bebezinho. Vamos seguir, Mas pessoal. Clube Desenvolvimento Oficial. mas os temas são bem Projeto interessantes. de uma vida inteira, né, amiga? Os temas são muito legais. Assim, toda terça e toda quinta a gente tem live e fala sobre as coisas assim. Hoje a gente não dá conta mais de assistir todas as lives que a gente quer na hora, mas É. elas estão gravadas. Então, se você tem alguma coisa lá que pode lhe interessar, selecione, escolha, assista. A gente teve uma palestra, uma live muito boa sobre cefaleia, o impacto da dor Sim, de eu até cabeça. promovi ela para algumas Foi pessoas. Não muito legal. assisti, mas eu promovi, porque tinha muitas pessoas que eu conheço e passei. Foi muito boa. Foi 1 hora e 40 minutos. A gente teve que acabar com a live e voltar, porque E foi muito bom. voltar. Foi. Poxa, Então é eu vou isso, essa é a ideia assistir. do projeto. Nós temos muitos profissionais, tem temas muito poderosos para serem trabalhados. Tem um tema muito importante para trabalhar para mulheres, que é o uso dos filtros, com Olha, autoimagem e autoestima, sobretudo para quem tem adolescente em casa, que porque isso bom. tem impacto importante sobre o desenvolvimento. Vamos Enfim, voltar a lhe convidar, amiga, com é isso. certeza. Eu quero agradecer mais uma vez. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei que você, né, está sempre aí trabalhando 24 horas, mais do que nunca agora. 24 horas não, porque você tem seu ponteirinho aí, 2 minutos. Então, meu ponteirinho 2 minutos me cuida. Mas assim, eu sei que você está trabalhando bastante, até porque é um projeto, né, como você falou, bebê. Mas assim, a gente deseja muito sucesso. Com certeza Obrigada. Deus já está abençoando. Surgiu num momento lindo. Deus deu uma resposta linda. Para mim, eu me Oh, senti realmente assim uma entregadora de milagre, uma foi. bênção de Deus, sabe? De ter chegado naquele momento e assim realmente poder orar por você, pelo seu projeto. Muito Amém. obrigada. Deus te Incluam, menina, abençoe. na oração de Te vocês. use poderosamente para a vida de muitas pessoas. Você com certeza é instrumento na vida de muitas famílias, muitos casais. E sei que Deus está lhe usando poderosamente. Então, a nossa oração é que cada vez mais Deus lhe capacite. Em nome de Jesus.